Quem ensinou a humanidade a orar e quem ensinou a meditar? A palavra meditação significa medite a ação. Algo superior e em consciência me mostra toda a verdade. A oração é pedir, é bendigar. Então qualquer migalha que vir em direção à satisfação em uma oração será entendida como lei da atração. Só que lei da atração, ela pré-existe muito antes de qualquer ação. É o próprio ser. Quem é, não precisa ter. Ter é um atributo de miseráveis, ainda falava numa descrição. Mas quem nos ensinou isso? O inglês chamava a meditação, quando colonizou a Índia, de falar consigo mesmo. Ele olhava o camarada ali, em posição de yoga, e percebia que ele estava calado e que a conversa era interna. Não tinha murmúrios, não tinha prosélitos e nem petições. E ficou grafado assim, e foi perfeito. Esse inglês que isso percebeu estava tão lúcido quanto o mestre que estava lá meditando. Mas vamos pegar alguns textos, contextuá-los, como o livro de Enoque. Quando Enoque fala daqueles anjos que atribuímos ao Deus, ao Deus da matéria, o Deus da existência, das aparências, o que eles ensinam lá em seus textos? Ensinam a fabricar armas, as mulheres se maquiarem, bijuterias, espadas, guerra, como se defender de um possível potencial inimigo. Como pode haver isso num universo feito por um Deus? E que Deus é esse? Esse Deus é puramente. Esse Deus conceitual que todo mundo crê. E crê de uma forma incorrupta, porque se você deixar de crer, agora vem a questão da culpa. Ainda alguém dizia que o céu é paz e o inferno é culpa. Então, como pode haver culpa, pode haver arrependimento, se você é uma criação do perfeito? Esse universo que a gente crê como sendo obra de um arquiteto, e veja que o arquiteto, ele hierarquicamente, ele está abaixo do projetista. Ele simplesmente é aquele que tinha tempo e aptidão para construir. Mas você imagina um arquiteto tomar conta da obra. Você imagina o locatário deixar de pagar o aluguel e se apropriar de um condomínio, de uma propriedade, por uso capião. É isso que aconteceu com a mente. Essa mente que o Trismegistus, há 3.000 anos atrás, na verdade 8.000, porque ele, na verdade, é um ressurrecto, ele já estava na Atlântida, ele dizia que todo esse universo de aparências é mental. Porque a mente, ela é um roteador que está sempre ressuscitando memórias. Por isso que você não consegue parar de pensar para ser. Até tem uma prática em que foi dada na Índia há muitos anos atrás, em que alguém perturbado com seus próprios pensamentos, ele queria decididamente parar de pensar no passado, no futuro e viver o presente. Até eu gosto de dizer que a única coisa verdadeira é o carpe diem. Faça o dia. Esse dia, esse momento é a única coisa importante para você agora e não deve ser outra a preocupação. O que você fez ontem, você emagreceu, você engordou, você comeu, tudo virou escória.
e o futuro ainda não existe. Então, como você fazer jus, colocar como primordialidade ter que se preocupar com o que passou e com o que ainda virá, que você não sabe nem se virá, porque tudo tem validade. Você pode não estar aqui amanhã, vivendo uma outra realidade. Então, para você entender o que está errado, as falhas, é que o universo que foi feito para atividade, ele é mental. E é só até ali que vai esse Deus conceitual que todo mundo ora. Esses anjos do livro de Enoque, inclusive, uma das características que eles nos ensinaram foi a orar, a pedir para eles. Trocas. Agora, quem ensinou a meditação? A meditação é. A meditação é simplesmente você não precisa de nada, você para e pratica o yoga. O yoga verdadeiro, que é interno. Toda elevação é interna, toda evolução é externa. Você deve perceber a diferença. E aqui nesse mundo, se ele é mental, o pensamento nunca para. Então, quer dizer, ele é falho, ele não é fiel. Como você vai confiar piamente em algo que está sempre mudando? Você confia em alguém que muda de opinião com você? Fica falando pelas costas, depois vem e mostra outra realidade, com um sorriso amarelo ou falso? Então pegue esses conhecimentos e traga para a realidade do dia a dia, que você vai ver o quanto que há grosseiras diferenças e que você deveria avaliar para se libertar. Aqui nesse mundo você, quando adoece, né? Por que você adoece? Porque já é uma falha. Imagina num mundo onde você não toca em nada, não tem massa, não tem matéria, no que você chocaria? Em que tudo se compenetra, tudo passa em plena liberdade. Você acredita que em outra parte do universo que não seja essa, uma bactéria, uma toxina, uma energia ruim se instalaria em você? Como se você está em tudo? Você logo escaparia, você tem todo o espaço do tudo para você. Agora aqui, quando você, por exemplo, pega algumas doenças que não tem cura, né? Como, por exemplo, a SIDA ou AIDS, até hoje não tem cura. O câncer, a diabetes. Vamos classificar cada uma dessas. Se você, na época em que isso era uma epidemia, não se conjugasse com outros seres humanos, com o sexo oposto, você não teria família. Mas, sem proteção, até tem aquele ditado que diz por que os celulares, né, vêm agora com uma capa, porque a gente não cuida do dispositivo. Estamos suscetíveis a erros, a deixar cair no chão. Então, eles já te propõem uma capa. Esse universo todo é assim. Ele tenta te mostrar soluções para coisas que não são perenes. Por que vai ter que ter uma solução para algo que foi feito para acabar? Então, se você analisar as doenças, né, essas como o câncer, por exemplo, é o próprio organismo devorando a si próprio. Isso vai acontecer de uma maneira ou outra, quando esse corpo virar pó. É a diferença entre as células. As células têm opiniões. Não está legal aqui, vamos, né, fazer um motim nessa parte do corpo. E cientista e nem a vítima entendem isso. A casuística. A diabetes, por exemplo. A diabetes, você tira o açúcar do sujeito, o sujeito desenvolve uma anemia. Se ele ingerir o açúcar, ele pode morrer de diabetes. Então você percebe que não há escapatória dentro desse universo mental, dentro dessa bolha.
Enquanto estivermos dentro dessa bolha e acreditando que ela é muito real, nós não estaremos nem perto do real. Paz vivencial.